Gostaria de continuar falando contigo sobre Romanos capítulo 8. E nós temos dito aqui que esse culto na terça-feira nós gostamos de ativar a nossa fé. Existem princípios que são extremamente importantes para a ativação da nossa fé. Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oséias 4,6, a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, o entendimento da palavra e a prática da palavra é que vai trazer resultado nas nossas vidas. É por isso que Tiago diz: tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, nós estamos compartilhando já há algumas semanas sobre verdades que transformam, verdades que mudam o nosso destino. São decisões, é o famoso DDD, decisões que decidem ou definem destinos. E nós começamos a falar de Romanos 8, pode colocar por gentileza, e depois você, se quiser, claro, você pode entrar lá no YouTube e acessar a primeira palavra que nós falamos, Romanos 8:1. A base foi que nós estamos livres de toda condenação. Portanto, agora, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós compartilhamos aqui que, sabe, algo que nos leva a constantes derrotas é a acusação. Acusação do diabo, acusação das pessoas, sejam de perto ou sejam de longe, e a acusação da nossa própria consciência. Obrigado, Senhor. Então, a Bíblia diz em Apocalipse que uma das definições de Satanás é que ele é o acusador. E a principal, uma das grandes definições de Jesus é que Jesus é o nosso o quê? Advogado. Então, nenhuma condenação. Para nós termos uma vida abundante, nós precisamos entender que nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida nos resgatou da lei, do pecado e da morte. Gálatas, o apóstolo Paulo diz que em Cristo foi cancelado todo o escrito de dívida que constava sobre nós. E lá no Calvário, Jesus bradou e ele disse: tetelestai, a conta está paga, está consumado. Segundo ponto que nós vimos na semana seguinte é que nós recebemos a mentalidade do reino. Nós temos a mentalidade do reino. Existe uma mentalidade que é humana, que é terrena. Se puder desligar isso aqui, gente. E existe a mentalidade que é do reino. Valores que são terrestres e valores que são do reino. Então o apóstolo Paulo, ele reafirma isso em Romanos capítulo 12, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e obrigado, pastor, e agradável vontade de Deus. Terceira coisa que nós compartilhamos aqui e falamos a semana passada, e isso é uma verdade que deve impactar as nossas vidas diariamente. Nós somos habitação de Deus, do nosso espírito. Deus mudou de endereço. Deus, ele decidiu, veio habitar dentro do ser humano. Então nós somos templo do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Eu gostei tanto disso que eu estou virando até uma catedral do Espírito Santo. Então é muito importante nós sabermos disso. Sabe, que Deus habita em nós. Jesus lá em João, ele diz: olha, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não produz frutos. Então o grão de trigo é Jesus. Ele caiu na terra, se entregou, morreu, e ele foi, e agora ele volta na pessoa do Espírito Santo para habitar dentro de nós. É mais ou menos o seguinte: olha, pastor Vinícius, você não dá conta de viver essa vida sozinho aqui. Você não dá conta porque é muita guerra. E Jesus diz assim: olha, o autor de Hebreus diz: Jesus é o sumo sacerdote que sentiu na sua própria carne as fraquezas humanas, e ele sabe, por isso ele pode interceder por nós. É por isso que a Bíblia diz que tudo quando pedimos ao Pai em nome dele, ele nos daria. Então ele veio habitar dentro de nós. Jesus agora, ele não está fora, ele está dentro. Porque eu e Jesus somos a maioria.
E nós podemos declarar todas as promessas, porque Ele habita dentro de nós. Quantos podem dizer amém? E hoje eu quero compartilhar contigo, pode colocar por gentileza, é que nós podemos viver uma vida de santidade constante. A santidade, ela não precisa ser só um momento de consagração ou de separação que nós vamos empreender em determinado momento das nossas vidas. Não, nós podemos viver em constante santidade. E o apóstolo Paulo, ele diz no verso 13, ele diz: pois se vocês viverem de acordo com o quê? Diga carne. Eu não sei porque que vocês falam carne, que lá no Maranhão fala carne. É carne. Me dá um quilo de carne. Lá fala porco. Então, ele está dizendo, olha, porque se vocês viverem de acordo com a carne, o que vai acontecer? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, vai acontecer o quê? Viverão. Vida, matemática simples. Romanos 3:23, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. É por isso que ele está dizendo, olha, se vocês viverem de acordo com a carne, com as obras da carne, com a mentalidade carnal, então vai ter morte. Agora, se pelo Espírito que em vós habita, sabendo que agora eu tenho a mentalidade do céu, sabendo que agora eu sou a habitação de Deus no meu espírito, sabendo que nenhuma condenação há em Cristo Jesus, então agora eu vou viver pelo Espírito, eu vou fazer morrer os atos da carne, e aí então eu vou ter o quê? Vida, então viverão. Então, nós podemos viver constantemente em santidade, e é muito importante nós entendermos que essa vida de santidade, ela é resultado do óleo que nós vamos nos encher todos os dias. Romanos capítulo 5, versículo 18, diz assim, olha, consequentemente, assim como, eu passei ali, não passei aqui, né? Então, 1 Coríntios 6:9, eu passei lá e não passei aqui. Agora está bom aqui. Então nós vamos pegar muitos textos alinhados com esse aqui. Por exemplo, em Gálatas, o apóstolo Paulo diz, ele diz que os filhos de Deus são guiados o quê? Pelo Espírito de Deus, Romanos 8. Em Gálatas diz que nós podemos ser guiados o quê? Pelo Espírito. Ou nós podemos ser guiados pela carne. Então Paulo vai dizer, olha, andai no Espírito e jamais o quê? Satisfareis os desejos da carne. Então, viver uma vida, sabe, constante de intensidade, de santidade, não é você não errar. Não é eu não errar jamais. Não. Primeiro porque em Cristo nós somos santificados. E é por isso que todas as vezes que o apóstolo Paulo escreve uma carta, ele escreve assim, olha, aos santos que vivem em Roma. Em outra carta você vai ver lá Paulo dizendo assim, olha, aos santos que vivem em Éfeso. E ele vai falando isso. O apóstolo Paulo, ele se dirigia para os membros da igreja, aos membros da igreja, quando ele escrevia como santos. Um dia, saindo de um culto lá na Fama, isso há uns 20 anos atrás, e uma irmã veio, eu falei, ô santa, como é que você está? Ela, misericórdia, quase que ela faz o sinal da cruz. Eu falei, misericórdia, para esse negócio de santa. Eu falei, olha, mas vai brigar com Paulo, é Paulo que diz. Então, se você me chamar de santo, se eu te chamar de santo, isso aí não tem nada a ver com os romanos, não. Com a igreja católica não, tem a ver com o quê? O entendimento de que em Cristo nós somos o quê? Santificados. E porque nós fomos santificados, nós podemos ter uma vida constante de santidade. E isso não quer dizer que nós jamais vamos cometer algum erro. Então, nós estamos vivendo um tempo em que o pecado é tratado como normal e até incentivado. Sabe, irmãos, eu tinha que ser no meu Maranhão.
Eu vi essa semana no Maranhão, uma apresentação de trabalho lá. Os meninos criaram um negócio lá como se fosse um motel. Aí, fazendo de conta, apresentando para as crianças, tudinho adolescente lá, como que se transa, e montaram lá um motel, uma apresentação de trabalho. Então isso é a normatização do mal, do pecado. Sabe, então, nós vivemos num mundo em que o certo se tornou errado. Hoje um jovem dizer que é virgem, uma jovem dizer que é virgem, que vai dar o seu primeiro beijo lá no altar, isso é loucura. Porque o normal é transar antes. Nós vamos ver uma série de coisas aí. Se alguém é honesto, então ele é um abestado, ele é um besta. Por quê? Porque estão normalizando toda a prática fora da palavra de Deus, achando que era normal. E está até sendo incentivado. E isso não é da agora, irmãos. Agora a coisa ela agravou. Graças a Deus, porque a maioria de nós aqui já saímos disso. Os nossos filhos estão sendo criados na igreja. Mas imagina, quando eu era criança, há 55 anos atrás, 53 anos atrás, sabe, parente me dava cerveja para me beber. Talvez aqui em Goiás não aconteça isso, mas ali no churrasquinho do final de semana, está lá os pais, às vezes os tios, incentivando a criança a beber, e outras coisitas mais, sabe, isso, imagina, isso lá nos anos 70, um pai, quando um menino completava 18 anos ou 15 anos de idade, ele levava o menino num cabaré, para tirar a virgindade dele. O próprio pai fazia isso. Então, nós vivemos numa geração que tem normalizado isso, mas a palavra de Deus ela é muito clara, quando ela diz, olha, só existem duas formas de viver, só existem dois caminhos, o da bênção, o da maldição, o da vida e o da morte. Ou você decide viver pela carne, ou você decide viver pelo Espírito. E dentro da igreja, como é que funciona isso? Do mesmo jeito. Quando nós pegamos 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ver que os primeiros versículos, eles falam sobre as três divisões da humanidade. E lá fala sobre o homem carnal, lá fala sobre o homem natural, que é o que não tem Jesus, o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal é o crente que decidiu não andar pelo Espírito, que decidiu andar pela carne, guiado pela carne. Então eu posso frequentar a igreja, eu posso me batizar, eu posso ser dizimista e ser alguém que decidiu andar pelo caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou eu posso entender que em Cristo agora eu posso andar pela árvore da vida, pela vida de Deus que habita dentro de nós. João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Outros textos falam, tendes a vida eterna, todo quanto crê no nome do Filho de Deus. No original, a palavra para eterno é Zoe, Z-O-E. Zoe significa a própria vida de Deus. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo exatamente isso. Para que tendes a própria vida de Deus, o Zoe de Deus. Então nós podemos decidir que tipo de vida nós vamos ter, se nós vamos viver pela carne ou viver pelo Espírito. Então, algo que é muito importante aqui, nós precisamos entender, nós queremos viver, sabe, constantemente em santidade, nós precisamos entender o perigo de viver uma vida na carne. Aí em Romanos capítulo 8, na parte A do versículo diz, porque se vocês viverem de acordo com a carne, vai acontecer o quê? Vocês vão morrer, vocês morrerão. Eu preciso entender o perigo que é viver a vida cristã na carne. E olha aqui o que eu vou te dizer, isso aqui ó, nunca vai se converter. A carne nunca vai se converter. E o que é que nós vamos fazer com a carne? Colocá-la debaixo da disciplina do Espírito.
É por isso que Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E eu não estou falando de ascetismo, de você pegar chicote e fazer igual aqueles hindus que ficam se chicoteando, ficam se batendo. Eu vou ficar em cima de prego, de parafuso. Eu vou para um mosteiro, eu vou me tornar um monge. Não. O que Paulo está dizendo é: eu esmurro meu corpo. Eu sei que a carne não se converte. Eu sei. Então eu coloco ela debaixo da disciplina de quê? Do Espírito. Então eu preciso entender essa verdade. Se eu quero desfrutar da vida abundante que Deus tem para mim, uma verdade preciosa é exatamente isso aqui. Nós podemos viver uma vida de santidade constante. E ele diz: se vocês viverem, a primeira parte, pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão o quê? Morrer. Então a carne representa essa nossa natureza pecaminosa, a natureza que é inclinada ao pecado, a natureza que é inclinada à rebeldia contra Deus. E o resultado sempre é a morte espiritual, a morte física, a morte emocional. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a pergunta que nós devemos fazer para nós constantemente é: o que eu tenho alimentado mais? Eu tenho alimentado mais a minha carne ou o meu espírito? Então imagine que você vai pegar dois pitbulls, e um pitbull é o espírito, e outro pitbull é a carne. E o pitbull do espírito, você vai deixar ele sem comer aqui. Esse pitbull aqui não vai comer, você não vai dar água, não vai fazer exercício, nem nada. Agora esse pitbull aqui, você vai dar filé mignon para ele, você vai fazer todo tipo de exercício, vai contratar um personal para ele, vai fazer tudo o que é preciso para ele. E você vai marcar uma briga entre os dois, em um mês. Qual dos dois pitbull vai vencer? O que ficou um mês sem comer, ou que ficou se alimentando e treinando durante os 30 dias? Se nós vivemos o tempo todo aqui, olha, sem trazer alimento genuíno para o nosso espírito, adoração, oração, palavra, quebrantamento, confissão da palavra, entrega, então com certeza, se eu estou alimentando mais a minha carne, com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu vejo, isso desperta sentimentos que já tinham sido até mesmo, tratados por Deus. Alguns desejos carnais que você já havia vencido e superado quando você ainda não era cristão, começam a aflorar, porque ele está sendo alimentado constantemente por práticas diárias, que é esse insulto, que é essa seta demoníaca, que o dia todo fica flertando conosco. Você liga a televisão, abre o celular, você conversando com pessoas aqui. Então, como é que a nossa vida espiritual, ela consegue sobreviver? Como é que nós vamos ter uma vida de constante santidade, se eu estou alimentando mais aqui, essa parte aqui, do que essa aqui, que é extremamente primordial? Então vai haver morte. Aí nós vamos perder a vontade de orar, perder a vontade de congregar, perder a vontade de fazer uma série de coisas. Então, essa é uma verdade que pode mudar a nossa vida. O perigo de viver uma vida guiado pela carne. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu corro esse perigo, então eu sei a hora que eu tenho que dizer não. Então, tem coisas que nós vamos dizer não. É muito importante entender isso. Uma vida de santidade é uma vida que exige uma vida de renúncia. Tem que ter renúncia. Nós temos que aprender a dizer não. E eu falo para você, dizer não, não somente para coisas ilícitas e pecaminosas, mas dizer não até mesmo para coisas que aparentemente não tem nada a ver, mas com o acúmulo dessas coisas, de conversas que parecem ser bobas, que não tem tanta, mas de repente tem duplo sentido. Isso vai começar a germinar na nossa mente, no nosso coração, e vai trazer morte. O apóstolo Paulo diz aí, na parte B, ele diz exatamente isso: mas se pelo Espírito fizerem morrer o quê? Os atos do corpo. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo. Então, nós podemos, dizer não para tudo aquilo que vem da carne.
E nós podemos entender que não tem vida de santidade sem renúncia. Algumas pessoas confundem santidade com passividade. Santidade exige ação. O texto diz, Paulo diz, fazer morrer a vossa natureza, sabe, os atos do corpo, a vossa natureza carnal. Colossenses capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo confirma isso quando ele diz exatamente assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza caída de vocês, a natureza terrena de vocês. Depois você pode abrir isso, conferir aí, Colossenses 3,5, Paulo falando, façam morrer a vossa natureza terrena. Façam morrer a vossa natureza terrena. Então, nós podemos ter escolhas práticas no dia a dia, o que eu vou ouvir, o que eu vou falar, com quem eu vou andar. Se eu quero viver uma vida de constante santidade, eu preciso entender que a minha dependência tem a parte que eu faço, mas há uma dependência profunda do Espírito Santo. Há essa parceria com o Espírito Santo. Nós podemos clamar, vai ter momentos que nós vamos clamar. O apóstolo Paulo diz exatamente isso, olha, se pelo Espírito fizerem morrer. Então não é somente a minha vontade, mas eu entender que pelo Espírito eu posso fazer morrer a minha natureza carnal. Então tem que ter força de vontade, tem que ter. Eu escolho o que eu vejo, eu escolho com quem eu ando, eu escolho as pessoas que eu vou ouvir, mas eu preciso ter uma profunda dependência do Espírito de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos capacita a vencer toda e qualquer tentação. É dizer, Espírito Santo, me livra, me guarda, sabe, tira, Senhor, tira. Eu lembro quando eu converti, eu fui muito sincero com Deus, eu disse, Deus, eu não consigo deixar de fazer isso aqui, eu não consigo deixar de fazer isso. Eu fui para os pés do Senhor em quebrantamento e entendendo quando Paulo diz em Romanos que o pecado, ele não pode nos dominar, que a força do pecado não é maior do que a força do Espírito de Deus que em nós habita, que o pecado ele já foi vencido, da mesma forma que o diabo já foi vencido, o pecado também foi vencido. Da mesma forma que nós não queremos permitir que demônios entrem na nossa vida, nós não precisamos deixar que o pecado ele entre também, e use e abuse da nossa vida. Então é o sopro do Espírito nas nossas vidas, que nos fará avançar em uma constante santidade. Quantos podem dizer amém? Sabe, querido, e eu volto a afirmar para você, viver uma vida de constante santidade, não é nunca errar, mas é deixar isso cada vez mais se tornar algo raro na nossa vida. Então qualquer manifestação da carne sobre o nosso corpo já não é mais regra, agora é exceção. Nós vamos errar, nós vamos falar o que nós não deveríamos falar, nós vamos colocar os nossos olhos em coisas que nós não deveríamos colocar, nós vamos pensar em coisas que nós não deveríamos pensar, mas nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda. E nós podemos gritar, Espírito Santo, me ajuda. E qual que é o resultado de nós vivermos em constante santidade? Repita comigo, diga, vida. Ele conclui dizendo, pois se viverem de acordo com a carne morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do vosso corpo, o que vai acontecer? Viverão. Viverão. Se nós entendermos isso, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais vida nós temos, mais vida nós temos. Sabe, eu não estaria sendo leviano em dizer para você que as coisas que nós estamos correndo atrás, as coisas que nós desejamos, talvez as crises existenciais nossas, às vezes as nossas crises de identidade, talvez seja a falta dessa vida em santidade. Se nós entendemos que nós podemos ter essa vida de santidade, ele diz exatamente isso, se pelo Espírito nós fizermos morrer,
sabe, a nossa carne, então nós viveremos. A recompensa da santidade é vida. E eu não estou falando só da vida eterna, eu estou falando de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida de paz, de você dormir e acordar com a sua vida em paz, tendo a plena certeza, a plena confiança, que você, mesmo que não esteja 100% naquilo que Deus gostaria que você tivesse, o modo de vida que Deus gostaria que você tivesse plenamente 100%, mas a sua intenção é entrar nesse nível. A sua intenção é viver uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida plena. Quantos estão entendendo? Diga amém. O pecado aprisiona, mas a santidade cura. A santidade, ela liberta. A santidade traz liberdade. A santidade traz paz, a santidade traz alegria no nosso espírito. É por isso que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, quando nós entrarmos nesse nível de viver, de experimentarmos essa vida de santidade, experimentarmos mais da presença de Deus, nós vamos nos tornar cada vez mais testemunhas vivas de Jesus Cristo nesse mundo, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Nós íamos trabalhar mais um ponto aqui, mas não vai dar tempo. A equipe de louvor pode até subir, Marquinhos, desculpa. Se você quer e pode, feche os seus olhos. A Bíblia diz que nós podemos viver uma vida livre no nosso espírito. Que essa vida de constante santidade é que leva à verdadeira vida. E santidade não é uma vida de perfeição, não é uma vida sem falhas. Santidade é uma vida de renúncia, de entrega diária, de dependência diária do Espírito Santo. De dizer isso: doce Espírito, eu preciso de Ti. Santidade é dizer não para o pecado, para o diabo, para o mundo, e dizer sim ao Espírito de Deus. Pai, nós invocamos o Teu santo e bendito nome, Pai, nessa noite. E nós queremos, ó Deus, viver uma vida de constante santidade. Queremos permanecer nesse lugar de santidade, porque a Tua palavra é muito clara quando ela diz: sem santidade ninguém verá o Senhor, Pai. Deus, e nós queremos ver o Senhor, e eu creio que isso, Pai amado, é uma aplicação não somente no que diz respeito à eternidade, mas também no que diz respeito à nossa vida diária. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós pedimos tanto para ver a Tua mão sobre nós, nós pedimos tanto para ver os milagres, nós pedimos tanto por resposta, nós pedimos tanto para tantas coisas, mas a Tua palavra é bem clara, e a Tua palavra nos desafia a viver uma vida de constante santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, e ela é muito clara e objetiva, quando ela diz: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas em vosso meio. Senhor, eu sei, Pai, que à medida de tantas coisas que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, está diretamente ligado a essa vida de entrega, de consagração, de santificação, de separação para o Senhor. Essa é uma verdade que transforma as nossas vidas. Isso é uma verdade, ó Deus, que nos impulsiona rumo ao nosso destino profético, rumo ao nosso destino em Ti. Santificai-vos, porque eu farei maravilha no meio de vós. Nós invocamos aquele que é santo nessa noite. Invocamos aquele que é santo, santo, santo. Invocamos aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória, aquele que é digno de todo louvor. Invoque o nome do Senhor.